Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu quero falar sobre até o que me deu o gatilho para fazer este vídeo. Foi uma publicação de um torcedor no Twitter, onde ele trazia dados, da probabilidade de rebaixamento do Atlético, do Goiás e dos demais clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu, até pela fonte, que é uma fonte que eu gosto muito e acompanho o trabalho deles já há alguns anos, a Universidade Federal de Minas Gerais, através do seu departamento de matemática, eles fazem rodada a rodadas as probabilidades de resultados, de acesso, de descenso, de título, de rebaixamento, de vagas na Libertadores, etc. Eles acompanham afinco os campeonatos brasileiros das séries A e B. Então, eu fui lá, busquei esses dados lá na UFMG para trazer para vocês, para a gente conversar um pouco aqui sobre eles, sobre o risco de rebaixamento. Este vídeo vai ser focado nisso, do Goiás e também do Atlético neste momento dentro do Campeonato Brasileiro. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, com satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Futebol 62, cada dia que passa vai diminuindo a distância para chegar aos 5.000 inscritos. E eu agradeço a cada um de vocês que faz parte aqui dessa comunidade do Futebol 62. Comente nos vídeos se você sentir vontade, se você gostar, compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco aí nessa missão é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos de Goiás. Presente em várias cidades goianas, também em algumas cidades baianas. O Bazar do Professor Alcides tem uma completa linha em material esportivo, em material escolar, roupas, calçados, tudo isso em uma única loja com excelentes condições de pagamento e ótimos produtos. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Bom, neste momento, o Goiás é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos. O Atlético é o 19º colocado, tem 17 pontos. Já foram disputadas 20 rodadas, restam 18 rodadas. Estarão em disputa 54 pontos. Cada um dos 20 times disputarão 54 pontos. Então, eu vou trazer para vocês primeiro o risco que o Departamento de Matemática da UFMG dá para cada um dos times. Eu peguei os 10 que correm mais risco, para a gente analisar aqui estes números, e depois eu vou trazer para vocês a probabilidade de escapar com cada pontuação, tá bem? Então vamos aqui, começar aqui pelo risco. Aí está, essas são as 10 equipes que, segundo o estudo, mais tem riscos de rebaixamento neste momento. A equipe que aparece em primeiro lugar é o Atlético, com 74,8% de possibilidade de rebaixamento. Se a gente for pensar, é um número muito preocupante, pois é um número que já está chegando a 3/4. 75% daria 3/4. Então, o Atlético com um risco muito alto de rebaixamento neste momento. Depois vem o Juventude com 72,8%, depois o Fortaleza com 55%, Avaí com 44,5%, Cuiabá com 44,2%, Coritiba com 29,8%, América Mineiro com 18,5%, o Ceará com 17,6%, o Botafogo com 17,1% e o Goiás com 11%. Estes são os 10 entre os 20 disputantes que, de acordo com a UFMG, mais tem riscos de rebaixamento. Esses números às vezes são utilizados lá na frente, depois, falou que tinha esta probabilidade. Eles são números dinâmicos, mudam a cada rodada. Por que o Atlético está numa situação
tão complicada, inclusive vindo aí com uma possibilidade matemática menor do que a do Juventude, por conta do desempenho recente. O Atlético perdeu os últimos 6 jogos que fez pela Série A. Então isso vai demonstrando fragilidade dentro da competição. Então eles levam tudo isso em conta para fazer os cálculos. Não costuma entrar questões de outras competições, o que é uma coisa mais subjetiva também, né? Em que pese isso faça parte do futebol e para mim tenha influência, mas normalmente não leva em conta o desempenho em outras competições. Então esse desempenho recente do Atlético, de não ter pontuado nas últimas 6 rodadas, ele coloca o clube nessa situação para os matemáticos, né, de 74,8% de possibilidades de rebaixamento. Por outro lado, o Goiás, que vem num desempenho melhor, inclusive subindo dentro da tabela, este posicionamento que o Goiás encontra agora, que é da 11ª colocação, é a melhor colocação que o Goiás ocupou até agora, desde o início da competição. Nas 20 rodadas o Goiás nunca esteve tão bem posicionado como está agora, na 11ª posição. Por isso, pelos resultados recentes também, o Goiás tem conseguido uma boa regularidade de pontuação. Não é um time de fazer sequência de vitórias, mas é um time que não pega sequência negativa também. Ele vence uma, empata outra, perde, empata, volta a ganhar. Então essa frequência de pontuação ela acaba diminuindo o risco de rebaixamento do Goiás. Que isso pode mudar? Claro que sim. Os resultados positivos vão diminuindo as suas possibilidades, no caso de risco de rebaixamento, e os resultados negativos vão aumentando a sua possibilidade. Por exemplo, se o Atlético ganha 3 jogos seguidos, 2 jogos, esse número aí com certeza vai diminuir. Se ele segue perdendo, este número vai aumentar. O mesmo se aplica ao Goiás e a todos os outros times que estão nessa lista e que também estão no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora eu vou trazer para vocês a pontuação e a possibilidade de rebaixamento neste momento com cada uma dessa pontuação. Olha só, essa é uma coluna, essa é uma tabela aí de 6 colunas. Então, primeiro são os pontos. Ali estão 45 pontos. Hoje, quem chegar a 45 pontos teria um risco de rebaixamento apenas de 2,6%. Quem chegar a 44, 8,5%. Quem chegar a 43, 20,7%. Quem chegar a 42, 39,5%. A partir daí, o risco de rebaixamento já é maior do que a possibilidade de ficar. 41 pontos já bate acima de 60% e 40 pontos já dá aí quase 79% de possibilidade de rebaixamento. Então, vamos dizer, no azul você trabalha aí de 42 para cima. 42 você tem mais chances de ficar do que de cair. E conforme a pontuação vai subindo, o risco vai diminuindo. Então, eu coloquei quantos pontos aí nessas duas outras filas, quantos pontos o Atlético precisa fazer para chegar a 45 pontos e de qual percentual matemático ele precisa de aproveitamento. Então, para o Atlético chegar a 45 pontos, ele precisa somar 28, o que daria 51,85%. Para ele chegar a 44, ele precisa de 27, 50% dos pontos hoje. Para se chegar a 43, ele precisa de 26, o que dá aí 48,15%. E para chegar a 42, ele precisa de 46,3% de aproveitamento. Isso para trabalhar nessa margem azul que eu citei. Para chegar a 41, o atleta precisa de 44,4%. E para chegar a 40, o atleta precisa de 42,6%. Então, se a gente pegar aí de 42 para cima, que são a pontuação que você tem mais chances de ficar do que de cair, a exigência de pontuação já está muito grande, né? Você tem uma exigência aí de 25 pontos para 42, 26 para 43, 27 para 44 e 28 para 45. Por isso, o Atlético aparece naquele percentual grande de probabilidade de rebaixamento. A coisa se complicou muito por conta dessa sequência tão grande, tão extensa de derrotas. 6 derrotas consecutivas
ela causa um estrago tremendo. Se lá na frente o Atlético porventura não conseguir se livrar do rebaixamento, com certeza essa sequência terá sido decisiva. Se o Atlético conseguir se livrar do rebaixamento, essa sequência é que terá dificultado o Atlético nessa sua missão. Vamos ao Goiás. O Goiás, para chegar a 45 pontos, ele precisa de 20 pontos, o que dá 37%. Para chegar a 44, ele precisa de 19 pontos, 35,19% de aproveitamento. Para chegar a 43, o Goiás precisa de 18 pontos e conquistar 1/3 da pontuação, 33%. Para chegar a 42, que é a última probabilidade azul, vamos dizer assim, o Goiás precisa de 17 pontos e precisaria de um aproveitamento de 31,4%. E para chegar a 16 pontos, para chegar a 41 pontos, o Goiás precisaria de 16, 29,6%. Para chegar a 40, o Goiás precisaria de 15 pontos, 27,7% de aproveitamento. Então, na pior das hipóteses, o Goiás precisaria de um aproveitamento hoje de 37%, ou seja, um aproveitamento abaixo do que o time tem hoje para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, esse percentual de rebaixamento do Goiás está abaixo, na faixa de 11% neste momento, né? 1 para 10, né? As chances de cair, o Goiás tem 1 em 10. O Atlético já tem praticamente 7,5 em 10. Então, essa pontuação ela tem sido muito cruel com o Atlético, né? Evidentemente que a pontuação é a premiação em cima do que o time realizou até agora no Campeonato Brasileiro. Era isso que eu queria trazer para vocês. E o que este cenário indica, né? No Atlético, ou reage imediatamente ou vai cair. Não tem meio termo mais para o Atlético. Ou começa uma reação, começa a ganhar jogos, e até com a frequência maior. Lógico que time nenhum vai ganhar todos os jogos, mas o Atlético precisa de uma frequência de pontuação. Pegar aí um grupo aí, por exemplo, de 4 jogos, fazer 6, 7 pontos. Pegar mais 4 jogos, fazer 6, 7 pontos. Que aí você vai criando essa rotina de pontuação e aí você consegue se livrar. Se não fizer isso, dificilmente o Dragão vai conseguir seguir na Série A. O Goiás tem essa questão do elenco, que o Goiás não conseguiu reforçar o seu elenco como eu penso que deveria, mas vem se valendo muito do jogo coletivo, né? Coletivamente, com o desempenho do Pedro Raul, né? que é o desequilibrante, é o jogador desequilibrante aí dentro dessa estrutura do Goiás. Então o Goiás vem conseguindo pontuar neste formato que eu citava para o Atlético. O Goiás vem pontuando regularmente. O Goiás não emplaca vitórias consecutivas, mas não emplaca também derrotas consecutivas. Então é um time que sempre está ganha, perde, empata, mais ou menos de uma maneira equilibrada. E este equilíbrio tem sido suficiente para manter o Goiás ali numa certa distância da zona do rebaixamento, que neste momento é de 5 pontos. Se o Goiás conseguir manter-se nessa tendência, o Goiás vai se livrar do rebaixamento fatalmente. O risco será se a equipe pegar uma maré ruim e aí aumentar uma pressão, especialmente uma pressão psicológica em cima deste elenco, né, que não é um elenco de grande qualidade técnica. É assim que eu vejo a situação dos dois times goianos até o momento. Você fica à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.